Agora vamos estudar a palavra do Senhor. Boa noite para aqueles que eu ainda não falei. Nós vamos para Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 9 até 20. Para você que não sabe, nós vamos estudar uma parte do livro nos domingos à noite. Claro que no domingo à noite nós precisamos ser um pouquinho mais rápidos, né? A gente de vez em quando estuda o livro de Apocalipse nas quartas-feiras. Aí a gente vai mais devagar, tá bom? Tem mais detalhes. Aí eu deixo muitos detalhes para um outro momento de estudo, mas de qualquer forma, para aqueles irmãos que não podem vir de quarta, né? É bom a gente estudar um livro como esse, às vezes. Nós vamos, irmãos, estudar até o capítulo 5. E aí depois eu vou parar e vou começar a estudar outras coisas com os irmãos. Então, por exemplo, da próxima vez que eu vier, os irmãos já sabem, né? A gente vai estudar Apocalipse 2, de 1 a 7, tá vendo? Já está tudo esquematizado aí para a gente. Mas o verso 9, e depois da leitura, eu vou orar, e a irmã Sônia, ela pede oração pela família de Neuza, né? Foi a Neuza que faleceu? O filho da dona Neuza faleceu, amiga da nossa irmã Sônia, a gente vai orar por essa família, tá? Então, João, capítulo 1, verso 9. Apocalipse. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs-me sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Meu Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu clamo que o Senhor a abençoe. Cremos que ela é poderosa. Então ajuda-nos aqui, ó Pai, ajuda-nos no Jardim das Fontes. Também outros irmãos, ó Senhor Deus, que estão começando a pregar agora, que o Senhor possa abençoar a tua palavra em cada um desses lugares. Abençoe a dona Neuza e sua família, nessa perda que tiveram, ó Senhor Deus, de seu filho. Conforte os corações, dê oportunidade dessas pessoas ouvirem de Cristo, se não têm ouvido, ó Senhor Deus, e também se converterem, porque cremos, ó Pai, somente por meio do Teu Filho, do sangue do Teu Filho derramado na cruz do Calvário, da Sua obra, ó Pai, na cruz podemos chegar até o Senhor. Que o Senhor nos abençoe aqui também, para que cada dia mais estejamos perto da Tua vontade,
e que o Senhor se agrade de nós, porque parecemos com o teu Filho. E é em nome dele que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Então vamos, Apocalipse capítulo 1, verso 9. Então, mais uma vez, e eu, João. Então, a gente já tem discutido isso, eu só queria ver como vocês estão. Quem é esse João que está escrevendo o livro de Apocalipse? Quem é esse João que ouve a ordem e obedece de escrever o livro? Quem é este João? Quem lembra? Não tenha medo, você não vai errar. Se você errar, a gente conserta. É o apóstolo João. Então é isso que a gente crê e a gente vai continuar. Todos creem nisso? Não. Tem alguns que acham que foi uma outra pessoa, mas a gente crê junto com vários que esse aqui é o apóstolo. Eu, João, que também sou vosso irmão, preste atenção, e companheiro. Agora preste atenção nisso daqui. Na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Então é assim. Aflição, tribulação, sabe essas coisas? O reino. Quando a gente olha para a aflição, tribulação, e o reino já está aqui, não tenha nenhuma dúvida, o Senhor Jesus, ele estabeleceu o reino. Ele só não está completo ainda. Ele só estará completo quando Cristo voltar de uma vez por todas. Aflição é aqueles temas muito importantes na Bíblia. Quem lembra o texto que o irmão leu hoje? Qual foi o texto que o irmão leu primeiro? Capítulo 2. Qual é o verso? Capítulo 2. O verso 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que, por causa da consciência, a Bíblia diz, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Vamos lá? Opa, esqueci de deixar marcado aqui. Li um texto para os irmãos, vamos para Romanos 8? Li um texto para os irmãos na quarta-feira. Vamos para Romanos 8? Vou ler para vocês. Vamos lá? Verso 12 de Romanos, eu falei Romanos o quê? 8, então está certo. Verso 12, a Bíblia diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Por quê? Se vivermos segundo a carne, morrereis, se viver segundo a carne. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A Bíblia diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele, o que diz a sua Bíblia? Padecemos, para que também com Ele sejamos, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E o que o apóstolo João fala? Eu sou companheiro de vocês nas aflições. Eu sou companheiro seu no reino. Eu sou companheiro seu na esperança. Porque ele está sofrendo a perseguição de Roma. Está sofrendo a perseguição do Império Romano. Isso não está acontecendo com a gente. Mas lembre-se sempre, eu e você, nós não somos os primeiros leitores. Isto faz todo o sentido para as igrejas que receberam. E as igrejas, vamos lembrar, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando esses irmãos recebem a carta, eles sabem o que o apóstolo está passando, e ele sabe o que ele está passando, porque muitos deles estão sofrendo também. Eu e você, nós somos intérpretes sem viver isso daqui.
Esses irmãos sabem muito bem a aflição que ele está sofrendo. Aqui já está perto do ano 100, o Império Romano já está fechando o cerco contra os cristãos. Então ele é companheiro. E é assim, hoje a gente tem liberdade aqui, mas você sabe que existem lugares que não tem liberdade para se reunir. Não tem liberdade para pegar o evangelho, você sabe disso. Então, a gente não é um intérprete que vive isso junto com João, mas você tenha certeza que existem intérpretes hoje, igrejas reunidas estão olhando para esse texto e sabendo, nós também sofremos. Só que o que ele diz, eu sou companheiro com vocês. Só não se esqueça do seguinte, o apóstolo João escreve isso, e ele está firme na sua caminhada ao encontro com Cristo. E ele foi testemunha do que aconteceu com o Senhor Jesus. A nossa vitória, irmãos, a nossa, foi na cruz. A nossa vitória é porque o Senhor Jesus sofreu a aflição na cruz por mim e por você. Então, onde todo mundo vê morte, a gente vê vida. Onde todo mundo vê aflição, a gente vê pessoas firmes e caminhando, hoje em dia também. Hoje em dia, lembrando, o reino está aqui. E eu sou um cidadão desse reino. E vou viver na paciência, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, esperando Ele me livrar, esperando sua mão poderosa agir na vida da igreja, na vida da minha família e na minha vida. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz, João escrevendo, estava na ilha chamada Patmos. Então, olha só, ele estava num lugar específico, então ele foi tirado, e você vai perceber muito bem, de onde ele estava e mandado para essa ilha, por causa da palavra de Deus. Então, muitas vezes você ouviu falar que ele estava exilado, sim, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos nunca esqueçam, testemunho é estilo de vida. Nós precisamos ter um estilo parecido com Cristo. E testemunhar, e testemunhar, e testemunhar. As pessoas precisam olhar para nós e saber que nós somos cristãos. Este homem, ele tinha a palavra de Deus e cria nela. Este homem cria na palavra e vivia a palavra. Ele testemunhava com sua vida. Eu e você também temos testemunhados. Mas eu quero ainda falar para os irmãos. Irmãos da Igreja Batista de Vila São José. O estilo de vida do cristão é um estilo de vida parecido com aquilo que foi determinado pela palavra completa. A gente divide Velho e Novo Testamento porque o Novo Testamento nos ensina a ser igreja. No Novo Testamento a gente vê Cristo agindo. No Novo Testamento a gente vê os apóstolos interpretando o Velho. Mas hoje, por exemplo, quando eu falei sobre as nossas crianças, o que eu disse aos irmãos? Que a gente deve inculcar, né? Isso está no Novo Testamento? Não, está no Velho. Mas eu te pergunto, o Velho Testamento é palavra de Deus? É, só que parte dele já foi cumprido na pessoa de Cristo. É só isso. É só isso. Parte dele, Cristo já cumpriu tudo por nós. Então, por exemplo, quando a gente vê pessoas querendo guardar o sábado, precisamos ficar atentos. Cristo cumpriu a lei ou não? Por que eu preciso cumprir então? Aí alguns vão dizer, para parecer com Cristo, está jóia. Agora, a partir do momento que coloca Cristo mais o sábado, acabou, é seita. Entendeu? Então, ele está preso por causa da palavra do Senhor e do testemunho. Eu e você temos contato com essa palavra ao ponto dela poderosamente agir na nossa vida e a gente testemunhar? É isso que está acontecendo conosco, pois esse irmão tinha isso na sua vida. E aí, ele diz no verso 10, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. É claro que você não pode ter nenhuma dúvida que o Espírito Santo está agindo na vida dele de uma forma diferente. Bom, vamos lá. Se você tem uma trinitariana, que é a Bíblia que eu uso para pregar. Neil, você só lê essa Bíblia? Não, eu leio outras. Eu leio outras Bíblias. É assim. Quando eu estou na minha casa, eu leio essa Bíblia aqui que eu estou com você aqui, essa.
quando eu vou preparar a mensagem, eu uso essa Bíblia aqui, porque daí se eu estou aqui na frente, é fácil eu achar na geografia da minha Bíblia. Mas quando eu estou na rua, por exemplo, eu vou trabalhar, aí eu não levo a minha Bíblia, mas se eu tenho uma aula vaga, o que eu vou fazer? Vou ler um trecho da Bíblia pelo menos, a gente não pode perder tempo, certo? Essa é a vida da gente. Então, se você tem uma meta, de, por exemplo, ler a Bíblia, você não pode perder tempo. Então, eu vou ler um capítulo. O que eu pego? Eu pego no meu celular e pego uma outra tradução. Aí eu leio. Eu tenho o costume de ler na NVT. É isso que eu faço. Mas se você tem uma trinitariana, se você está no verso 10 comigo, você está percebendo que eu, está vendo? Fui, está vendo? Quando chega em arrebatado, a letra está deitadinha. Quem tem uma trinitariana aqui? Está vendo? Todos vocês arrebatados. Está deitadinho? Está ou não está? Está vendo? Porque não está no texto original. Então a trinitariana, de forma honesta, fala, ó, é para facilitar a interpretação. Então isso aqui é uma Bíblia honesta. Como eles têm, assim, o zelo de traduzir palavra por palavra, né? Que algumas pessoas até criticam. Então, quando não está no texto original, ele deixa deitadinho para você, tá? Então, ele foi arrebatado no Espírito, então ele estava num momento de intimidade com Deus, e aí eu te digo, que pouquíssimas pessoas têm, não são todos os crentes que têm isso, e nem, vou te dizer agora, eu e você, a gente não pode escrever um novo livro da Bíblia, dizendo que a gente foi arrebatado em Espírito, tá? Porque a Bíblia está completa, e já há muito tempo, e a gente sabe disso, por exemplo. Mas ele foi arrebatado no Espírito, era algo diferente, estava acontecendo na vida dele, e ele fala no dia do Senhor. O que a gente pensa aqui é que foi no dia de domingo, porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou no domingo, e a partir daí, os cristãos pegaram o domingo como o dia que iriam cultuar ao Cristo. Tá? Então eu fui arrebatado no Espírito, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Eu vou pular voz de trombeta agora de propósito, para depois voltar. Mas ele ouviu uma voz de trás dele. Aí, irmãos, a partir de agora, eu quero que você não pense numa fotografia, tá? Não pense numa fotografia. Então, ele ouviu algo atrás dele, e aí, a Bíblia está dizendo assim, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, muito bem. Aquele que estava atrás dele, diz para ele, eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto e a última. Muito legal isso. Eu sou, aí ele diz, eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou a primeira letra, a última letra. Eu sou o primeiro da história e o último da história. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Então ele está ali, diante de alguém que diz isso. Irmãos, se por acaso alguém aqui não soubesse quem é o alfa e o ômega, se por acaso alguém aqui não soubesse quem é o primeiro e o derradeiro, se a gente não soubesse quem é aquele que tem autoridade para chegar para o apóstolo e dizer, escreve num livro, o que você, está vendo, ó, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E alguém perguntasse para a gente, a Igreja Batista de Vila São José, responderia que quem é este? Só um respondeu? Não, quem é o alfa e ômega? Jesus, isso. Quem é o primeiro e último? Ele é isso. Ele é aquele que começa a história. Que história? A história que interessa para mim e para você. Não é a história dele. A história dele não dá para contar para nós. Nem o que ele fez nesse mundo é possível contar para nós, tá bom? Nem o que ele fez nesse mundo. Vamos lembrar? Vamos lembrar? Pega o último capítulo do Evangelho de João. Bem rapidinho, vai. O último capítulo. No último versículo. Vamos lá? O último capítulo de João qual é? O 21. E o último versículo, irmãos, é o 25. Nem o que ele fez nessa terra é possível de se contar. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem.
Ah, Neil, é naquela época, não interessa, mas não dava para contar. Ah, hoje em dia dava, tá bom. Você viu tudo? Alguém sabe tudo que ele fez? Então, na época não dava. Nem o que ele fez nessa terra. E assim, o que João está falando são os 3 anos de ministério. Nem o que ele fez dava para se contar aqui. Agora, imagine a vida do Santo Deus. É a história que interessa para mim e para você. Ele é o primeiro e o último. E se você pensar na sua história com Cristo, é essa história que interessa também. Ele é o primeiro na minha vida e na sua. E é Ele que a gente está esperando para o fim. Ele nos encontra, somos dele. Ele nos encontra e estaremos com Ele para sempre. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e é o ômega. E sabe o que ele diz para mim, para você não. Sabe o que ele diz para João? O que você vê, você vai escrever e você vai enviar para a igreja de Éfeso. Vai ser a nossa próxima mensagem. E depois nós teremos uma outra mensagem, quando lermos a carta a Esmirna. Depois outra, quando lermos a carta a Pérgamo. Outra, quando viermos a estudar a carta de Tiatira. Outra a Sardes, outra a Filadélfia e outra a Laodiceia. Pronto. Vamos estudar cada uma dessas cartas de forma separada. Tá? Então, a primeira carta, que é a carta de Éfeso, você quer ler? João capítulo 2, versos de 1 a 7. Quer ler a segunda carta? João capítulo 2, versos de 8 a 11. Quer ler a terceira carta? João capítulo 2, versos de 12 até 17. A quarta carta, João capítulo 2, versos de 18 até o 29. A quinta carta, Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. Aí você vai ler a sexta carta, está em Apocalipse capítulo 7, capítulo 3, versos de 7 a 13. E a última carta, Apocalipse capítulo 3, versos de 14 a 22. Você já pode ler. E a gente vai estudar isso em breve, tá? Bom, aí olha só, por que eu não quero que você imagine uma foto? Eu quero que você perceba o seguinte. Olha o que ele vai fazer agora. E virei-me para ver a voz. Está vendo? Ele está personificando a pessoa de Cristo na voz. Não dá para... Você não entende isso. Eu não entendo isso. Você acha que tem algum código, alguma coisa? Ele não, só está personificando Cristo na sua própria voz. Só que isso não faz sentido para nós, faz? Eu ver uma voz? Não, não faz. Aí você sabe que quando ele se vira, ele está atrás de saber quem é, não de ver a voz. Mas é assim que ele fala. Por isso que eu não quero que você faça um retrato agora disso daqui. Principalmente por tudo agora que virá. A gente já leu uma vez, a gente vai ler agora, e a gente vai mostrar alguns aspectos de cada coisa aqui. Mas você não pode vir aqui e simplesmente fazer uma tradução do que está escrito, uma interpretação de forma exata. Porque ninguém se vira para ver uma voz, por exemplo, tá? E agora, é o seguinte. A partir desse momento aqui da mensagem, como eu sempre falo, quando vou estudar Apocalipse com os irmãos, e eu preciso ser honesto, irmãos, a gente vai estudar Apocalipse e a gente vê várias interpretações de várias coisas. Só que a gente precisa fazer escolhas. Então é assim, quando você me vê pregar sobre o livro de Apocalipse, aí quando eu leio o verso 9, por exemplo, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, irmão, isso me enche de poder para falar que sou um pós-tribulacionista. Aí você chegou aqui, você veio de outra igreja. Então, por exemplo, Darnil veio de outra igreja, aqui, ó, Ângelo, Francisco vieram de outra igreja, lá, ó, veio de outra igreja. O irmão Ademil chegou aqui de outra igreja. Aí, ó, o Adriano veio de outra igreja. Quem mais? Deixa eu ver. Ó, irmão Henrique veio de outra igreja. Certo? Aí a irmã que chegou agora, lá, Leci, né? Vai ser recebida no próximo domingo, como membro, veio de outra igreja também. A irmã Lília veio de outra igreja. Aí esse povo chega para mim e fala assim, estou falando esse povo com carinho, tá?
Não, mas eu sou pré. Mas tá bom, o que eu vou fazer? Espere o rápido, eu não vou esperar. Rapaz, eu tenho cada dia mais convicção que passaremos pela tribulação. Só isso. Então, vai ser difícil, se a gente quiser chegar num acordo de Apocalipse, irmãos. Esse livro está sendo interpretado, irmãos, há 1900 anos. Não se chega à conclusão, todo mundo junto. Então, vamos escolher algumas coisas. Se você concordar comigo, melhor para mim, né? Se você discordar, só não fala para mim, para eu não ficar triste com você. Não, brincadeira, não vou ficar triste com ninguém. Tá? Não fala, mas não vem querer me convencer. Já foi. Você acha que eu com 50 anos vou mudar uma coisa que eu já sei que cada um tem uma opinião? Não vou. Eu estou com a minha e estou gostando. E eu vou ensinar para vocês o que eu creio. Então, a partir de agora, se você é um amante de Apocalipse, e você fala, não, mas eu acho que não é isso, porque eu creio que é tal coisa. Não tem problema. Eu te amo do mesmo jeito. Tá? Agora, quer estudar comigo? Olha só. A Bíblia diz no verso 12, e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Ótimo. Você já sabe quem são os 7 castiçais, porque no verso 20, a Bíblia diz, e o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vi são as 7 igrejas. Então, o que o apóstolo está vendo? E virando-me vi 7 castiçais de ouro. O que ele viu? As igrejas, representadas nestes 7 castiçais. Agora, sabe você que gosta de ficar com o celular na igreja? Olha, uma chance de você ver uma imagem de um castiçal. Pega seu celular aí, todo mundo sabe o que é um castiçal? Se você não sabe, pode pegar. Pega o seu celular aí e vê o que é. Certo? Ou como os... cadê? Não dá não, né? Eu acabei esquecendo de pedir para os irmãos. Não dá para pôr uma imagem de um castiçal aqui não, né? Agora dá? Será? Cadê os irmãos aí? Dá para pôr? Quando der, você me avisa. Para aquele que não foi pesquisar, ver. Tudo bem? Então você vai ver vou fazer com a minha mão aqui, certo? Vai ver algo assim, uma haste, e algumas coisinhas aqui. Muito bem, o que isso representa? Isso, e é assim, tem várias coisas que o apóstolo João, ele vai trazer do Velho Testamento, que estava relacionado a Deus, tá? Aquilo ali é relacionado a Deus, e vai aplicar a Cristo, e aí é fantástico, tá? Então é assim, por exemplo, no templo, a gente tinha um castiçal. O que acontecia? Eles precisavam colocar azeite ali, alguma coisa que queimasse, né? Azeite no caso deles, e aí iluminava. É para isso. Bom, se a igreja, se os 7 castiçais são as igrejas, então vamos lá. Vós sois a luz do mundo, Cristo um dia disse para nós. Quando chega num momento desse, que a gente vê, se vira, e vê os 7 castiçais, e o próprio texto tem a resposta para nós, que os castiçais são as igrejas, não tenha nenhuma dúvida, nós precisamos ser luz. A igreja está para iluminar. Irmãos, quando existe trevas, nós chegamos, a luz chegou. Nesse bairro, pelo menos uma igreja verdadeira tem. Eu não posso julgar as outras. Eu estou, irmão, querendo que a gente se reúna ao redor da Bíblia a cada dia, buscando a palavra, crendo na palavra. Temos uma igreja batista nesse lugar, temos uma igreja verdadeira nesse bairro. Irmãos, nós precisamos ser luz. E aí eu temo uma coisa, um dia eu ouvi o seguinte, não falando da gente, mas falando de uma forma geral. Se a sua igreja deixar de existir, o bairro sentirá alguma falta da ação que a sua igreja tinha? Eu temo. E quero convocar Vila São José. Se nós somos castiçais, a Bíblia olha para nós e fala castiçais de ouro, porque essas igrejas representam a igreja durante toda a história, irmãos, não tem nenhuma dúvida disso daí.
Nós estamos iluminando esse bairro, irmãos. Nós somos luz para esse bairro. Vamos lá? Todos os maridos estão aqui com suas esposas hoje? Todas as esposas estão com seus maridos aqui hoje? Todos os filhos estão com seus pais? Todos os pais estão com seus filhos aqui? Estamos sendo luz. Como temos cuidado da nossa família? Você que é homem aqui de São José, o que a sua mulher acha de você? Você que é esposa, o que o seu marido acha de você? Você que é pai, o que os seus filhos têm achado de você? Você que é mãe? Tudo começa na família. Quando a gente vem para a igreja, a gente se reúne para se organizar para amanhã continuar. Amanhã, o que as pessoas vão achar de mim e de você? O que as pessoas estão achando de nós como igreja nesse bairro? Os 7 castiçais de ouro. Verso 13. E no meio dos 7 castiçais. Aí é muito maravilhoso. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Muito bem, outro dia alguém me perguntou por que Ezequiel era chamado de Filho do Homem. Na verdade, Ezequiel foi chamado, e a gente até se assusta, né? Olha o castiçal aí. Apareceu para vocês? Viu aí? Pronto. Tá bem iluminado? Oh, iluminado não, dá para aparecer bem? Dá para ver? Então, cada um daqueles copinhos, coloca o azeite, olha, e acende. Então, iluminava o templo. Agora, quem ilumina o mundo é eu e você. Tá? Eu e você. Cristo nos chama disso. Obrigado. Aí, voltando para cá, Ezequiel é chamado de Filho do Homem. A gente até se assusta, eu entendi o que a irmã estava assustando. Peraí, mas o Filho do Homem é Cristo. Por que Cristo é o Filho do Homem? Porque ele se fez homem. Porque ele é humano. E é assim. Ezequiel é chamado de Filho do Homem porque ele representa a humanidade daquela hora ali. A humanidade que eu estou falando é lógico que é o povo de Israel, né? Tudo bem? É isso. Cristo, ele é humano. Quando nós chegarmos no céu, o que nós vamos encontrar? Um homem ressuscitado e glorificado. O que nós vamos encontrar? Aquele que um dia disse para os apóstolos, pode tocar em mim. Que um espírito não tem carne nem osso. Pode tocar. O que nós vamos encontrar? Aquele que pôde comer com os apóstolos. Comer. Espírito come? Espírito nem se relaciona com a gente. Assim, no sentido dessa vida humana, tá? Entendeu? A gente tem a ação do Espírito Santo. A gente sabe que existe um espírito do homem aqui. Porque é o seguinte, quando alguém contou uma piada, eu dou risada. Quando alguém falece, como a irmã pediu, eu choro. Mas eu não pedi para chorar, não. Ou eu dei uma ordem para chorar. Eu não pedi para rir, eu não dei uma ordem para rir, simplesmente acontece. É claro que isso aí é o alma vivente. Então, o Senhor Jesus, ele é um homem. E aí, eu preciso que os irmãos lembrem do texto. Vamos para Filipenses capítulo 2. Ele é um homem? Claro. Irmãos, eu sempre falo de cor, mas hoje eu quero ler. Capítulo 2, verso 5, de Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele é o homem. Só que o texto não para aí, eu parei a leitura ali, você não sabe? Mas ele ressoou, para que Deus seja glorificado, e os joelhos se dobram perante Cristo. Então eu vi um homem, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Eu gosto de pensar nisso. Vamos lá, meus irmãos. Cristo está aqui conosco hoje? Sim ou não? Deus seja louvado. Ele está conosco hoje aqui. Ele está no meio dos 7 castiçais. Ele está conosco hoje. Aí eu vou te perguntar, amanhã,
Você tem algo a resolver? Ele estará lá. Não, na verdade, estará não. Perdão, errei. Ele está lá. Te esperando. Tá? Mas, pensando como igreja, ele está aqui conosco hoje. O seu Santo Espírito está agindo em nós. Nós somos crentes, a palavra está sendo lida. A explicação, imagina, cada um vai explicar de um jeito, mas a palavra está sendo lida. E nós estamos aqui, ó. A habitação do Santo Espírito. E se o Santo Espírito habita em nós, o Filho habita? E o Pai? Também, irmãos, vamos lá, eu quero vocês um pouquinho só mais animados. Espera aí. Isso é motivo de alegria, não é de tristeza não. Não, vocês têm tudo cara de crente, de vez em quando triste. Ó, vamos lá. Somos a habitação do Espírito Santo? Sim. Isso, obrigado. Se o Espírito Santo habita em nós, o Filho habita? Sim. E o Pai? Ó, ele faz morada na gente. Ó, vocês estão com medo que eu quero isso aqui? Eu vou tomar cuidado, tá? Todo mundo está esperando o dia, né? Eu sei disso aí. Mas eu vou tomar muito cuidado disso aqui, que eu estou cuidando bem disso aqui. Então, habita em nós ou não habita? Ele está aqui ou não está? Deus seja louvado. Então, não é que aqui é um lugar diferenciado. Não, aqui é... Agora, quando nós estamos juntos, aqui é um lugar diferenciado. Só que daqui a pouco, os irmãos são da mesma família e moram no mesmo quintal, não é? Não é isso? Vocês vão chegar no quintal. Aí, Ângelo e Francisca vão para uma casa, Gabriel e Gabriela para outra, não é? Mas chegou no quintal. Aquele quintal não pode ter confusão. Não pode. Porque chegou um homem que é a habitação do Espírito Santo, uma mulher que é a habitação do Espírito Santo, um homem que é a habitação do Espírito Santo e uma mulher que é a habitação do Espírito Santo. O Filho habita, o Pai habita aí, o Filho habita. Lá naquele quintal é o antegozo do céu. E só tem 4. Eu sei que tem... Cadê o Nicolas? Veio hoje? Cadê o Nicolas? Ah, tá treinando, tá bom. Aí, então tem mais uma habitação do Santo Espírito, o Nicolas. Tem 5 crentes, não é possível que o lugar seja ruim. Agora, lá só tem 5, aqui tem 100, mais de 100. Não é possível que aqui seja um lugar triste. Aqui é a Igreja Batista de Vila São José, irmãos. Um castiçal do Senhor. E não tenha dúvida disso. As 7 igrejas representam as igrejas durante toda a história. E Cristo está ali no meio. Aí, vamos lá. Eu não quero que nenhum de nós, a gente olhe para cá e simplesmente tire uma fotografia de Cristo. Porque se você fizer isso, você terá um monstro diante da sua frente. Não é isso. Isso aqui é uma metáfora, dizendo que Ele é o primeiro de todos e o último, tá bom? Que Ele é soberano, é uma metáfora, que Ele é sábio, tá bom? Que a gente vai ler daqui a pouco, que Ele sabe a direção, que Ele é todo poderoso, que Ele tem toda a glória. É isso que a gente vai ver agora, tá? É isso que a gente vai ver, são coisas assim. Que Ele é um juiz, que Ele fará juízo. São essas coisas que a gente vê. Não pinte um quadro com Cristo assim, isso não pode fazer. Isso aqui é uma metáfora. Quem Ele é? Vamos lá? A gente já sabe que Ele é o primeiro e o último. A gente já sabe disso. Olha para a história do universo começa com Ele e termina com Ele. Olhe para a nossa história. A nossa história. Eu preciso de Cristo para começar essa nova vida. E espero a sua vinda para terminá-la. E ter a vida eterna junto com Ele. É isso que eu estou esperando. Sempre é Ele em primeiro e em último. Não que Ele está em último lugar, todo mundo está entendendo. É que no final Ele estará lá. Desculpa. No final Ele está lá. Então vamos olhar agora para a descrição do Filho do Homem. A Bíblia diz no verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida
e cingido pelos, o que está escrito? Peitos, com um cinto de ouro. O que está sendo representado aqui? A soberania de Cristo. Ele é soberano, ele está sobre todos. Neil, eu não enxergo isso, não tem problema, não tenha nenhuma dúvida. Que só tem duas formas de interpretar isso para quem lê em primeiro lugar. Porque ele está acostumado com as vestes compridas. Você não está. Você está acostumado com calça. Você está acostumado com vestido. Você está acostumado com terno. O povo que lê em primeiro lugar está acostumado com vestes compridas. E é assim. Se as vestes são compridas, então pode ser um sacerdote? Pode. Está vendo? Ele vai no templo e vê os sacerdotes vestidos assim. Cristo é o sumo sacerdote ou não? É. Porque Neil, ele não é aqui. É uma escolha. E você pode falar, não, Neil, mas eu acho que é um sacerdote. Então eu te dou essa interpretação também. Não tem nenhum problema. O que eu quero dizer para os irmãos, creio que é Cristo soberano. E por que você crê, Neil, que é Cristo soberano? Porque os cintos estão... é cintos? Aqui na nossa Bíblia está falando o quê? É cingido, né? Então, existe algo pelos peitos. Muito bem. Quem lê isso aqui em primeiro lugar, está passando por isso. Ele enxerga essa imagem. Um trabalhador comum. Tinha cinto ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. Ele estava com a veste comprida, ele precisava de um cinto. Ele amarrava no peito? Não. Um trabalhador comum amarrava na cintura para segurar essa parte aqui. Então, a ideia aqui, irmãos, creio eu, digo com convicção, soberania do Senhor. Ele está mostrando que ele está numa posição acima. A aristocracia, ou seja, os nobres do Império Romano, eles andavam com vestes compridas e com cintos aqui no peito, porque eles não eram trabalhadores comuns. Então, aqui está a primeira figura, né, do Senhor Jesus Cristo. Ele está com a veste comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O Senhor Jesus, ele é soberano sobre todos. Verso 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve. A gente olha para o primeiro século, deveria ser assim até hoje. O que a Bíblia ensina é isso que eu vou dizer a você, mas cabelos brancos significa experiência de vida, tempo suficiente para ser sábio. E a Bíblia está falando aqui que a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve. Cristo é detentor de toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Ô Neil, mas só que tem um monte de gente de cabelo branco que não é sábio. Tem gente que não quer que a gente se abaixe diante das suas cãs. Tem gente que não quer que a gente reverencie as cãs. Por quê? Porque pinta o cabelo. Pronto, beleza. Dançou. Pintou? Pintou o cabelo? Hein, cidadão? Pensa que eu não estou vendo você? E não adianta a gente tirar sarro dele. Quanto mais a gente tira, mais ele pinta. Você aí de casa sabe de quem eu estou falando? Não vou contar. Não conto. Mas pinta o cabelo. Tá? Mas aí é uma brincadeira, é claro. Mas Cristo tem toda a sabedoria. É isso que representa isso daqui. Ele é soberano. Ele é sábio. Verso 14. A Bíblia nos diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve. E aí, irmãos, e os seus olhos como chama de fogo. É assim. Eu não vou pegar o Velho Testamento para te mostrar o apóstolo, os irmãos do Velho Testamento, apontando essas características para o Deus eterno. E agora, o apóstolo João pegando aquilo que se coloca para Deus e aplicando para Cristo. Não vou fazer isso. Se fosse numa quarta-feira, eu faria. Mas, de repente você fala: Neil, você pode passar para mim os textos? Passo com o maior prazer. Pego para você, digito rapidinho os textos e mando para você durante a semana. É só você me pedir.
tá? Eu não vou fazer isso hoje. Numa quarta-feira, um dia que a gente for estudar de novo o capítulo 1, aí eu vou fazer. Aí eu vou lá em Ezequiel, lá em Daniel, e aí vou trazer para os irmãos. Mas, por exemplo, ó, você quer ler Daniel 7, Daniel 10, é uma boa, tá? Ezequiel capítulo 1. Você vai ver algumas dessas figuras, assim, trazendo de memória, tá? Existem outros textos. Então vamos lá. E os seus olhos são como chama de fogo. Muito bem. Eu acho que isso aí é fácil da gente entender, porque o Senhor Jesus, ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. Então não adianta querer se esconder dele, porque ele sempre enxergará. Na verdade, se você lembrar do Velho Testamento, vamos trazer de memória isso daqui. Olha só. Quando Davi é ungido rei, até dei o exemplo outro dia aqui no domingo à noite. Quem lembra como foi a história? Bem rapidinho. Não, se ninguém lembrar, eu vou ter que ir aí e perguntar para alguém especificamente. Ih, tem gente que correu já. Mas quem lembra? Quer ver? Quer ver que eu vou? Eu vou. Não adianta falar que não sabe. Quem mandou ter cabelo branco, ser sábio? O Senhor. Davi, ele foi ungido rei, não foi? Como começa a história? Está com a mente esquecida. Mas eu vou para outro cabelo branco, então. Ixi. Não, então eu vou ajudar vocês. Começa assim, ó. Samuel. Ah, lembrou? Samuel vai onde? Fique quietinho. Tá bom? Que eu estou falando com os anciãos agora. Vai na casa de Jessé. Ajudou ali, ó, lá, o que passa cola. Ó, na casa de Jessé. O que ele faz? Um ajuda o outro. Excelente. Começa a chamar os filhos de Jessé. Quem vem primeiro? Você acha que ia eu? Olha o tamanho. Não. Pequeno, magrelo, fora. Vem os guerreiros. Lembra disso? Lembra? Ótimo. Aí vem um. O que o Senhor fala? Vem o primeiro. O que o Senhor Deus fala? Não, não é esse. Vem o segundo. Vem o terceiro e assim vai. Aí chega um momento que o Senhor Deus fala, não é nenhum desses. Porque Deus não vê aparência, como homem. Fica quietinha também. Não, tá passando cola. Não vê como homem, não vê aparência, mas vê o quê? O coração. É isso que Deus vê. Chega no final, acabou os filhos. Samuel enlouquece. Falei, peraí. Não tem mais ninguém? Tem um lá. Manda chamar. Porque eu preciso ver esse aí também. Quando Davi chega, o Senhor pode ungir. Ninguém enxergava Davi, mas Deus enxergava. Então vamos lá. Seus olhos são como chama de fogo. Ele enxerga tudo. Tudo. E é assim, ó. Vamos imaginar. Sabe você que está arrependido? Sabe você que está arrependido? E você vai pedir perdão hoje para tua mulher porque você foi um chato? Se você não está arrependido, e eu não sou profeta, é bom você se arrepender, porque Deus está enxergando o seu coração hoje. Ele enxerga o seu coração amanhã, Ele enxerga o seu coração no dia de ontem, é assim, enxerga no presente. Então, os seus olhos são como chamas de fogo. A gente sabe que Ele é soberano, a gente sabe que Ele é sábio, a gente sabe que Ele enxerga todas as coisas. E veja o verso 15. E os seus pés, semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Essa é a parte mais difícil do texto. É a parte mais difícil. Talvez numa das cartas isso melhore para a gente, devido ao que a cidade produzia. Então a gente vai ver isso daqui durante as nossas mensagens. Mas de qualquer forma, para agora, essa é a parte mais difícil, tá, irmãos? Nós precisamos pensar. Os pés nos dão a direção. E esses pés, agora, semelhantes ao latão, nos dão estabilidade. E a Bíblia diz reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Glória. Então a gente pode pegar qualquer uma dessas ou fazer
ter uma ideia do que esses pés representam. Essa é a parte mais difícil do texto. Então eu vou dizer para os irmãos: Ele é soberano, Ele é sábio, Ele enxerga o profundo da gente, tanto como pessoa, como igreja, e Ele tem todo o poder. Ele está estável, Ele tem estabilidade, e Ele nos dá a direção. Esse é o nosso Cristo. A Bíblia continua nos dizendo assim, verso 15: e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. Tá, então agora vai ser bem fácil isso daqui. A ideia aqui é de muitas águas mesmo, a ideia de algo jorrando. Vamos lá, aqui na igreja, alguns de nós já teve o privilégio de visitar uma cachoeira, chamada Cachoeira de Meu Deus. Quem já foi? Alguém que já foi aqui? Quem já foi? Levanta a mão. Aí, tem uns 10 pelo menos, 10. Eu uma vez, por acidente, sentei na entrada da cachoeira, porque ela é assim. Quando você faz a trilha dessa cachoeira chamada Cachoeira de Meu Deus, os irmãos lembram, né? Aqueles que já foram. A gente desce, faz os negócios lá, tal, finge que é forte, não sei o quê. Quando quer chorar, daí alguém ajuda, tal, sobe. A gente não sabe o que é pior, se é subir ou se é descer. Só que é o seguinte, quando a gente chega na cachoeira, a gente chega de uma vez. Só que a gente não chega na cachoeira, a gente vai subindo. Ela vai aparecendo. E conforme você vai dando passos, ela vai aumentando. Então ela está entre uma das 5 cachoeiras, maiores cachoeiras do nosso país. É aquelas que quando você vai, você que, quero visitar as cachoeiras do Brasil. Quando você colocar quais são, vai aparecer essa. Eu fiquei na entrada assim, porque eu estava ali. E era incrível. Todo mundo que chegava falava, meu Deus. E eu fiquei ouvindo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Todo mundo que passava ali. Porque é uma coisa, irmãos, é inacreditável. Quando aquele monte de água bate embaixo, que o guia chega para você e fala assim, não vá lá embaixo. Muita gente que vai lá embaixo, não consegue depois voltar. De tão forte que é aquele monte de água. Irmãos, a gente olha um para o outro e fala gritando um com o outro. Por causa do barulho. Aquele monte de água caindo. Esta é a ideia do Senhor. Lembra que eu falei que eu ia pular a voz de trombeta? Lembra? No verso 10 diz, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como voz de trombeta. E a Bíblia está falando aqui para nós. E a sua voz como voz de muitas águas. Tem muitas pessoas desafiando Deus. Não tem problema. No dia que Ele falar conosco. No dia que Ele falar conosco. Ninguém vai falar. Tá? Ninguém vai falar. Porque muitas vezes, como eu tenho dito de vez em quando aqui também, um trovão nos silencia. Quantas e quantas vezes está acontecendo algo, uma chuva, né? Daqui a pouco dá um trovão, bum, perto de vocês, perto da gente. A gente olha um para o outro, assustado, e fala assim, você ouviu? Já aconteceu isso com você? Mas como que eu não vou ouvir? Tanto ouvi que durante 2 segundos fiquei em silêncio. Quando Cristo falar conosco, ninguém vai falar. Porque quando eu estiver diante de Cristo, fique quieto. Quando a gente estiver diante dele, nós saberemos que é ele. Não adianta dizer do Cristo está ali. Nós não iremos lá. Cristo está cá. Nós não iremos lá. Quando ele pintar no céu, se fosse hoje, né? Já pensou? Você pré-tribulacionista, está certo? E esse teto se abrir, eu vou saber que é ele. Quando os mortos estiverem
ressuscitando, imagina, a gente vive, que é isso que a gente tem que esperar, e ele disser, pode vir, agora é vocês. Ninguém vai falar nada. Não vai ter momento de conversar. Talvez tenha um momento de conversar aí na igreja. Mas quando ele falar, todos nós estaremos olhando para ele. A voz dele é voz de muitas águas. A Bíblia, ela continua a dizer para nós, e ele tinha à sua destra as 7 estrelas. Agora, vamos lá, irmãos. Agora é uma decisão muito importante. Eu quero primeiro falar das estrelas, tá? Você sabe quem são as estrelas, porque o texto já disse para nós. E se você esqueceu ou não percebeu, vou ler mais uma vez o verso 20 para a gente, tá bom? Então o verso 20 diz, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Eita, a igreja tem anjo? Verso 1 do capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Verso 8 do capítulo 2. E ao anjo da igreja de Esmirna. Verso 12 do capítulo 2. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Verso 18 do capítulo 2. E ao anjo da igreja de Tiatira. Verso 1 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes. Verso 7 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Verso 14 do capítulo 3, e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Sempre assim. Então, primeiro vamos falar do anjo. Tá bom? Vamos lá. Quem são esses anjos? Que a gente vai escrever para eles, né? O apóstolo vai escrever para eles. Para que o anjo leia para os irmãos. Tudo bem? Ué, joia. Ney, você acabou de dizer que essas igrejas representam as igrejas durante a história. Sim. Irmão, algum anjo algum dia veio aqui ler a Bíblia para a gente? Olha ele aqui. Olha ele aqui, irmãos. Algum anjo, algum dia, né? Veio um anjo. Oh, eu queria estar nesse dia também. Pensou um anjo do Senhor trazendo uma palavra para nós, só que tome cuidado, hein? Quando o anjo apareceu, teve gente que ficou mudo, teve gente que pensou que ia morrer. Você quer mesmo ver o anjo, é melhor ver o Neil, pastor Viana, hein? Pastor Ricardo, ou um outro irmão aqui. Irmãos, os anjos das igrejas são seus pastores, tá? E é legal isso daqui, eu fico feliz com isso. Quem sustenta a nós, que somos pastores, é o Senhor Jesus. A Bíblia diz no verso 16, e ele tinha na sua destra. Legal, né? Isso é excelente. Então, ele que dá o suporte. Porque se nós, quando a gente pensa agora, os pastores, estamos na destra de Cristo, então a gente está num lugar de autoridade por causa de Cristo. E você tem que sempre buscar, ó, no dia que eu não estiver mais aqui, por qualquer motivo, não deixe alguém que não pode estar aqui, estar nesse lugar, irmãos. Vocês sabem muito bem como um pastor deve se comportar. Não deixe, porque o anjo da igreja está à destra de Cristo. E se ele está à destra, a gente tem que lembrar, Cristo o sustenta, e Cristo tem toda a autoridade, não tem? Se você tiver um pastor que estiver à destra de Cristo, ele saberá o seu lugar. E o meu ministério, ele tem que estar apoiado na palavra. Eu não posso inventar nada que não esteja aqui. É a palavra. Neil, você tem um conselho para mim? Opa, tenho. Espere, irmãos, que eu abra a Bíblia. Espere que eu fale os versos do Senhor de cor. Que eu traga à memória uma ideia bíblica. Esses são os homens que estão sustentados por Cristo. Esses são os homens que estão à destra de Cristo. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, verso 16. E aí, preste atenção,
da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Tanto espada quanto boca, quando nós olhamos para o texto bíblico, representam um juízo. Tanto espada quanto boca representam juízo. Então, está percebendo quem ele é? Chegará um momento que Cristo irá julgar. E a espada sai da sua boca. Está vendo que você não pode tirar uma foto? Está vendo que é uma metáfora? Essa espada que sai de sua boca, o que é? Sua própria palavra. Irmãos, vou correr e terminar esse texto hoje. Que Deus abençoe sua vida, tá? Quero terminar aqui. E quando ouvi, caí sobre os seus pés como morto. E sabe o que aconteceria comigo e com você? A mesma coisa. E aí eu quero te dizer, esse é o dia de se converter? Esse é o dia, você é convertido, de ser membro dessa igreja, seja pelo batismo, seja pelo retorno, hein? Seja porque você está visitando essa igreja e quer fazer parte dela, esse é o dia. Porque é assim, diante de Cristo, a gente não tem ação. Diante de Cristo a gente está ali. E aí, Ele me pôs, e Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas. É isso que Cristo faz conosco. Sabe, você que está aqui nos visitando, sabe você que, imagina, de alguma forma não está firme, sabe? Sabe você que está desanimado? É Ele que me põe de pé, é Ele que te põe de pé. Você está esperando alguma coisa diferente de Cristo? Olha, esqueça. E eu e você como crentes, é isso que a gente tem que querer, que Cristo me ponha de pé e diga, não temas. Ele não fala nada que esteja fora dele, eu sou o primeiro e o último. Não temas, e o que vivo e fui morto. É por isso que ele diz para mim, eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? Irmãos, eu e você, nós precisamos estar firmes em Cristo, é Ele que me põe de pé. Aqui esse homem está fazendo a obra dele, e diante dele caiu como morto. Imagine a gente longe dele, irmãos, imagine a gente fazendo do nosso casamento o que ele falou que não é para fazer. Imagine a gente fazendo na criação dos nossos filhos aquilo que ele falou que não é para fazer. Imagine a gente vivendo nesse mundo, no nosso trabalho, ou como empreendedores, fazendo o que ele disse que não é para fazer, ou na sociedade, ou sendo um vizinho que ele falou que não é para fazer. Não, irmãos, eu e você, diante dele, na situação de jogo, nós cairíamos como mortos. E agora? Será que Cristo não está tocando no nosso coração agora? Será que o Santo Espírito não toca no nosso coração agora? Quando nós lemos a palavra, vemos coisas como essas? Será que isso não nos faz um pastor melhor, um pai melhor, um marido melhor? Será que não faz a gente isso aí? Será que não faz a gente querer melhorar como profissional? Será? Esse homem está recebendo de Cristo as ordens, e quando o vê, cai morto. E eu e você, muitas vezes desobedientes ao Senhor, continuamos a nossa vida, como se Ele não estivesse aqui. Continuamos a nossa vida como se Ele não habitasse em nós. Continuamos a nossa vida não esperando Ele me pôr na sua destra e dizer para mim, eu sou o primeiro e o último, e dizer para mim, eu vivo e fui morto. Ele diz dizer aqui, mas estou vivo. Não, a gente espera que o ser humano faça algo por nós. Vou dizer de novo, se por acaso eu tenho um problema com marola, o meu primeiro problema é com Cristo. Se eu tiver um problema aqui na igreja, não é você que fez nada para mim. Em primeiro lugar, o meu problema é com Cristo. Porque Cristo nunca colocou a responsabilidade do nosso relacionamento, Cristo e eu, em qualquer outra pessoa que não seja Ele.
A Bíblia está dizendo aqui: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo e vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Inclusive do inferno. E o inferno só é inferno porque ele disse que é inferno. O inferno só é inferno porque ele falou, vai sofrer para todo sempre. E estará lá para todo sempre, sem a minha presença. Acabou. E aí, termino aqui, escreve as coisas que tem visto, e as que são depois, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Que Deus te abençoe, e que essa mensagem, ela nos motive a continuar, sabendo de quem nós somos e quem servimos. Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Peço que o Senhor abençoe agora, momento de meditação, momento, ó Senhor Deus, de decisão, momento, Senhor, em que nós vamos estar aqui e pedir, ó Pai, que teu Santo Espírito haja em nossas vidas, e que a gente tenha uma postura diferente como crentes, se necessitarmos, possamos, ó Senhor Deus, estar ainda mais motivados e querer fazer mais para o Senhor e também na tua obra, e sermos usados por ti. Abençoe esse momento de reflexão de cada um que está aqui, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.